Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidar de Você. Estamos na nossa 5ª temporada e esse é o nosso primeiro episódio, já com um tema muito importante que é a compulsão alimentar. Hoje nós estamos aqui com a doutora Beatriz Camargo e a doutora Graziela, que é psiquiatra. A Beatriz é nutricionista, as duas já são frequentadoras aqui do nosso podcast, nossas parceiras antigas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo. Que bom. Bom, esse tema está muito na moda, porque ele vem acontecendo com mais frequência ultimamente. E aí eu queria saber de vocês, inclusive foi exposto na mídia recentemente alguns problemas com relação à compulsão alimentar. Eu queria que vocês definissem, do ponto de vista médico e nutricional, o que é a compulsão alimentar e como que ela ocorre. A compulsão alimentar, ela é um exagero, né, do comer naquele momento, naquela situação. Então, a pessoa passa a comer de forma exagerada, tá? Mesmo sem estar com fome, ela pode comer. Né? Aí, após comer, mesmo com uma sensação de saciedade, ela continua comendo, chegando ao ponto até de ter uma dor, né? Um desconforto gástrico de tanto que ela comeu. Isso é compulsão. Né? Esse comer exagerado, a pessoa pode até comer escondido de alguém, né? Por vergonha, né? Por aquela situação trazer uma vergonha. Então, é um exagero, um excesso do alimentar, mesmo se sentindo saciado ou não estando com vontade de comer. Beatriz, mas assim, isso pode ocorrer com qualquer tipo de alimento ou só com doce, porque há uma crença assim, que só ocorre com doce. Como é que é feito isso? Não, e é interessante, a doutora ela falou uma coisa que eu gosto muito, para a gente começar a discernir o que é o transtorno de compulsão alimentar, que é a palavra vergonha. Eu gosto de falar para as pessoas que o transtorno de compulsão alimentar, ele é uma doença da vergonha. Ele não tem a ver com peso, ele não tem a ver com comida. O que isso quer dizer? A pessoa, ela tem o momento de compulsão alimentar normalmente e majoritariamente acontecendo por conta de uma desregulação emocional. Normalmente, por alguma emoção que causou desconforto. Então, funciona assim. A pessoa tem um desconforto emocional que gera uma sensação de desequilíbrio, que ela não vai conseguir lidar com aquilo. Ela usa o alimento como um regulador. Então, vou comer isso aqui para me deixar mais tranquilo, ou menos ansioso, ou menos triste. Isso gera uma vergonha e daí acaba virando um episódio de compulsão. Das características muito comuns do episódio de compulsão também é a sensação de descontrole. O paciente fala, Bia, eu comi, eu não sabia nem o que estava acontecendo, não parecia nem eu. Né? E normalmente não acontece com doce. E isso também é legal a gente falar, porque doce é um alimento que a gente escolhe comer porque é gostoso. O paciente, quando ele está num processo ou num episódio de compulsão, ele não come porque é gostoso. Ele come porque ele precisa abafar aquele desconforto. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que relatam, e a doutora deve ter também, pacientes que relatam assim, não, eu abri a geladeira e eu comi o que tinha. Eu comi desde o arroz gelado até o ketchup, assim. E, claro, no meio desse caminho podem existir coisas gostosas, tipo doce, mas não necessariamente é o que o paciente está procurando, que é uma coisa gostosa. Ele está procurando um alívio. E esse alívio, ele é esse alimento que está lá dentro, né? A gente vai falar que o alívio da compulsão que o paciente busca é no paladar, mas também é no movimento, né? No abre e fecha de geladeira, de potinho, de pega o garfo, de tira o garfo. Então, é o tentar sanar um desconforto com o momento de alimentação. E daí, muitas vezes, eu digo que é a doença da vergonha porque traz essa sensação depois. A sensação de culpa, a sensação de que fez errado. Porque uma coisa que a gente normalmente comenta também com os pacientes é que não dá certo. Porque o paciente entra numa desregulação emocional, ele tem esse episódio que desregula ele mais ainda. Então, ele tenta fazer uma coisa que acaba atrapalhando, eu posso até dizer, né, do que ajudando. E, então, acontece mais vezes. Comer coisas gostosas, ter um doce em casa, ter um pudim, ir numa festa de aniversário. É lógico, existem pacientes que podem ter isso como um gatilho, só que normalmente o gatilho da compulsão é uma descompensação emocional. Tá, Graziela, nesse sentido, então, a origem do problema, vamos pensar aqui do ponto de vista psiquiátrico, a origem do problema, ela está só na frustração ou ela pode estar também em momentos eufóricos, em momentos de conquistas, isso começa dessa forma? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, qualquer estresse pode gerar compulsão alimentar. Então, pode ser um momento bom, né, quanto um momento ruim, porque ambos geram um certo estresse no nosso organismo, tá?
Mas assim, transtornos de humor pode causar compulsão alimentar, o estresse emocional, né, pode causar compulsão alimentar. Não necessariamente precisa ter um transtorno de humor, ou compulsão alimentar pode ser um sintoma de alguma coisa, tá? Então, assim, existe o diagnóstico de compulsão, de transtorno da compulsão alimentar, e existe a compulsão alimentar, né, que são coisas diferentes. Às vezes a pessoa chega e fala assim, uma pessoa que está fazendo tratamento de depressão, eu estou com compulsão alimentar. Pode ser desencadeada até por medicamentos, né? Então, assim, isso pode acontecer. E não necessariamente seja um transtorno de compulsão alimentar, porque para caracterizar um transtorno de compulsão alimentar, é necessário que a pessoa tenha pelo menos uma vez por semana esse episódio de compulsão alimentar e deve durar por 3 meses. Então, peraí, só para eu entender, para ficar claro. Se, por exemplo, eu tive um episódio de frustração, o cara foi demitido, ou, vamos lá, o time dele perdeu o final do campeonato, ele foi lá e comeu tudo que tinha, não sei o que, isso aconteceu, mas não aconteceu mais. Ou aconteceu hoje e depois aconteceu uma outra vez por uma outra frustração daqui 6 meses. Isso não é o transtorno da compulsão. Não. Isso não é um transtorno da compulsão alimentar. Né? E o transtorno da compulsão alimentar necessita de um tratamento específico, né? Que aí é uma doença psiquiátrica e o tratamento é multiprofissional, né? Mas assim, pode acontecer a compulsão alimentar isoladamente, né? E aí não é o transtorno, é só a compulsão. Exatamente. E outra coisa que é interessante quando a gente fala da periodicidade da compulsão alimentar é que muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu sou compulsiva ou tenho compulsão alimentar. Na hora que você vai investigar o quadro, ela é uma pessoa que tem pouco discernimento de saciedade, ou às vezes ela convive numa família onde é muito comum todo mundo comer até ficar muito cheio, ou uma vez por mês ela vai ao rodízio com o marido ou com a esposa e acaba ficando muito cheio. Então, exageros alimentares podem acontecer, né? E tudo bem, eu saí muito cheio de um restaurante, me senti desconfortável, isso é uma coisa. Um episódio de compulsão é comer muito, de forma muito rápida, mais do que você planejou, junto com desconforto emocional. Se isso acontece mais de uma vez por semana, por mais de 3 meses, daí a gente considera um transtorno de compulsão alimentar. E normalmente, de fato, né, ele é um sintoma. Às vezes o paciente tem outras questões acontecendo e ele acaba desenvolvendo ou transtorno ou só episódios de compulsão como quase que um regulador, né? E é interessante a gente pensar também que não mais falando do transtorno de compulsão, mas dos episódios de exagero e de compulsão, é uma coisa que é socialmente muito ensinado. Esses dias eu estava conversando com um paciente e daí ele virou para mim e falou assim, não era nem sobre comida, era sobre bebida alcoólica. Ele falou para mim assim, mas eu aprendi muito cedo que a gente afoga as mágoas. O que quer dizer isso, né? Que ele estava usando a bebida alcoólica como um regulador em exagero, né? E ficava péssimo depois, e daí não lembrava de nada, aquela coisa. Mas, na verdade, ele estava tendo um momento de compulsão, aqui específico com a bebida alcoólica, onde ele usava para regular essa emoção. Então, né, aí eu ia entrar nesse tema também, que a doutora tocou, que é o seguinte... Existem fatores de predisposição ou fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno compulsivo alimentar? Sim, os fatores de risco são os fatores genéticos, né, onde há histórico de obesidade na família, né, ou alguns transtornos de humor. Então, isso são os fatores genéticos. E os fatores mais comuns, né, por exemplo, baixa autoestima, fuga de algumas situações, vergonha, né, dificuldade em lidar socialmente. Então, isso tudo torna uma fuga para a compulsão alimentar, né, que ativa o sistema recompensa. Né? Assim como a gente tem vários ativadores do sistema recompensa, pode ser o álcool, pode ser algum tipo de droga, o alimento também ativa o nosso sistema recompensa. E isso vira um ciclo, né? Vira um looping aquilo ali para ser ativado e dar aquela sensação de prazer, né? De coisa boa, né? Que ativa no nosso cérebro. E é uma coisa que a gente também fala dentro da nutrição, que também é um grande gatilho para as compulsões alimentares, é a restrição. Então, a gente até usa essa frase, né? A restrição gera compulsão. Por quê? E o que a gente quer dizer com restrição? Qualquer tipo de dieta muito restritiva,
E daí a gente, aqui falando de comida, né, restritiva de dieta mesmo, pode gerar episódios de compulsão. Porém, uma coisa que eu vi bastante no consultório, doutora, eu não sei se você viu no seu, é que durante a pandemia, como os pacientes tiveram uma restrição de outras coisas, restrição de diversão, de contato humano, às vezes foram demitidos do trabalho, isso também gerou compulsões alimentares. Porque é de fato um sistema, né, de recompensa sendo ativado, porque é isso, comer é gostoso. Então, o paciente está se sentindo restrito, ele está se sentindo de alguma maneira desconfortável. Na hora que ele come, o sistema de recompensa dele no cérebro brilha. Só que o problema é como isso continua, né? Porque daí o sistema fica completamente descompensado e ele sempre vai buscando isso. A gente sempre fala também que um problema dentro da compulsão alimentar ou de episódios de compulsão é que a pessoa às vezes migra de uma compulsão para outra, né? Então às vezes a gente vê de compras indo para comida, de comida indo para bebida alcoólica, da bebida alcoólica indo para o sexo. Então a gente precisa tomar cuidado quando o paciente tem, né, um pouco esse quadro para não acabar indo de uma fuga para outra fuga e não tratando de fato a situação. Existe uma corrente até que assim que o pessoal acha que esse tratamento multidisciplinar ele deve envolver a terapia nutricional. E aí a primeira observação que se faz normalmente é que não, então se tem compulsão alimentar eu vou entrar numa dieta restritiva. Você já tocou nesse assunto agora antes, né? Mas assim, importante orientar que esses pacientes que vão ao psiquiatra e depois vão ao nutricionista, o nutricionista tem que saber muito bem o que vai fazer, senão acaba piorando o processo. Sem dúvida, não é isso? Sem dúvida. Porque você vai para tratar, porque você deu, o óbvio o que é, né? O óbvio não, então vamos restringir a alimentação. E às vezes não é isso, né? É manter a pessoa equilibrada, numa dieta equilibrada, que você vê o que é normal, o que é habitual da alimentação para poder ajudar no tratamento. E eu acho. Perdão. Eu tenho pacientes relatando, vou dar um exemplo, e é super comum, tá? Pacientes que passam a fazer restrição alimentar durante o dia e à noite acabam tomando algum indutor do sono, né? Os mais conhecidos aí é o Zolpidem, né? Clonazepam, Alprazolam. E naquela nebulosidade, naquele período onde o paciente ainda não pegou totalmente no sono, o paciente levanta e come tudo. E tem um episódio de compulsão alimentar, mas a maioria das vezes são pacientes que fizeram restrição alimentar durante o dia. Não, sem dúvida. E uma coisa que eu tento explicar para eles, daí às vezes eles ficam chocados, é que quando a gente pensa na restrição, a restrição é uma coisa pensada, né? Então eu tô me esforçando para restringir. Na hora que eu uso um medicamento que faz essa parte nebulosa ali onde está meio no lusco-fusco, não dormir, quem está controlando não é mais a parte pensante, é a parte mais instintiva. O que a parte instintiva faz? Você não comeu o dia inteiro? Geladeira. Exatamente. Né? E daí os pacientes falam, nossa, nem pensei nisso. E às vezes essa é a solução para ele parar de ter compulsão. Mas a verdade é que a nutrição, e eu sempre gosto de falar isso porque eu acho importante, a nutrição tem uma fama muito ruim de só fazer as pessoas emagrecerem. E no transtorno de compulsão, a gente também tem muito estigma, muito preconceito da pessoa, às vezes, estar fora do peso por conta da compulsão. Então, às vezes, as pessoas fazem esse link. Ela está com compulsão, ela vai na nutricionista para emagrecer. Não, às vezes ela está indo na nutricionista para construir uma relação melhor com a comida, ou até mesmo com os sentimentos dela, quando a nutricionista faz um link com o psicólogo ou com a psicóloga, para daí sim comer melhor e para daí sim perder peso se for necessário. Não porque tem compulsão ou não, mas porque a vida é essa. A gente precisa cuidar da saúde e a perda de peso vai estar no meio disso. Envolvendo o tratamento, tanto nutricional, que a gente já comentou como que a medicina e a ingestão de medicações ou de terapias pode ajudar nisso? Na verdade, assim, o tratamento, né? Primeiro o paciente precisa ser avaliado. Mas a maioria das vezes o tratamento envolve antidepressivos ou ansiolíticos, né, para controlar essa questão desse ciclo recompensa aí, para ter esse controle, e aí o paciente consegue fazer a dieta corretamente, né, ir na nutricionista, fazer atividade física, tudo isso. Então, assim, a medicação, ela ajuda dessa forma, né, não é o que a gente tem no dia a dia aí, né. E os pacientes que tomam medicação, se ele fizer terapia, ajuda também? Ajuda. Um dos
do multiprofissional, né? A gente fala que é o psiquiatra, é a psicoterapia, né? O acompanhamento psicológico, a nutricionista, a atividade física, tudo isso, né? Endocrinologista, né? Então, todos esses profissionais vão contribuir para o tratamento. O psiquiatra tenta encontrar principalmente a causa base, né? Que deu origem, né, ao processo. Exatamente, porque igual nós estamos conversando, normalmente o transtorno também de compulsão alimentar está ligado a mais alguma coisa que a pessoa tem. Né? Dificilmente um transtorno alimentar ele vem sozinho, né? Então a gente precisa ver o que está acontecendo com esse paciente, qual que é a causa disso. E é interessante, doutora, não sei se acontece também no seu dia a dia, eu vejo que o transtorno alimentar é como se ele fosse o transtorno mais visível. Porque a família começa a ver a pessoa comendo muito, a pessoa ganhando peso. E daí ela chega na gente assim, olha, ele tem transtorno de compulsão. A gente vai ver, ele tem ou um transtorno de ansiedade generalizada que não foi diagnosticado. Né? Então, eu sinto que a pontinha que é vista do iceberg, às vezes, é a compulsão alimentar. E eu brinco também que uma pessoa que tem que estar nessa equipe multidisciplinar, muitas vezes, é a família. Porque é isso, é a família que vê. Ou às vezes é a família que faz um ambiente que não é tão confortável para esse tratamento. Às vezes a gente tem que também conversar com a família. Porque é isso, querendo ou não, esse paciente ele vai passar por momentos de compulsão e de desconforto dentro do seio familiar, da casa dele. Então essa família também tem que estar orientada. E às vezes tem outras pessoas na família com outros transtornos alimentares, né? E você toca num ponto assim importante, por exemplo, porque eu acho que não tem idade muito assim para começar, pode acontecer com adolescentes, né? Principalmente, né, nessa fase. E aí, assim, um fator que pode acontecer é, por exemplo, o pai e a mãe não têm nenhum problema, fazem atividade física e tal, e a criança começa a ter isso aí, às vezes é penalizada, né? Sobre isso dentro de casa, isso também é um fator que pode ocorrer, né? E aí acaba punindo, né? Dizendo, olha, não é, ninguém faz, ninguém come, ninguém é assim, sem né? dúvida. Sem dúvida, eu acho que assim, querendo ou não, na cultura brasileira, a gente tem um discurso bem gordofóbico. E dentro de casa isso às vezes acontece, né? Essa criança é a única que tem aqui um peso um pouquinho maior, ou é uma criança um pouquinho mais ansiosa, e os pais às vezes não sabem lidar, e isso vai gerando na criança mais ansiedade, e isso pode, claro, não é toda criança ansiosa que vai ter compulsão, e não é toda criança fora do padrão de peso que é compulsiva, não é isso. Mas, às vezes é difícil para a família também, né? Às vezes a gente tem que fazer consultas separadas com a família, né? Às vezes tratar ou lidar com uma ansiedade desses pais, né? Eu sempre conto uma história de uma menina que eu atendia, piquititica, 9 anos, e a mãe chegou com uma queixa de compulsão, porque a menina comia um vidro daqueles cremes de avelã, sabe? Sim. Inteiro. Imagina, 9 anos, o creme era um pote grande. Um pote grande, E daí a gente foi conversando. Por que come? Que horas que come? Se come escondido, se não come e tal. E tinha todos os sinais. Comia escondido, passava mal depois, tarará. Daí um dia ela tava na consulta e ela falou, tia, é que se eu não comer, o papai come. Na hora, eu olhei pra mãe e falei, tô achando que a compulsão dela tá sendo gerada pela compulsão dele. Daí a gente chamou o pai, conversou com o pai. O pai, de fato, era mais ansioso. O pai tinha um quadro mais de chegar do trabalho um pouco frustrado e querer comer doce. E o que sobrou pra menina? Era o se eu não comer, não vai ter, né? Então é melhor comer logo, né? Então é isso, às vezes o âmbito familiar também precisa ser olhado. Nesse pós-pandemia, o que eu tive aí de crianças que ficaram muito tempo, crianças e adolescentes, muito tempo em celular, em telas, porque não podiam sair, até as aulas eram, né? Sim, online. Na tela. E aí, quando foi retirada essa tela deles, né? Quando foi retirado esse tempo, né, de tela que eles tiveram, eles passaram a ter compulsão alimentar, justamente por alimentar esse sistema recompensa de dopamina, eles partiram para uma outro tipo de compulsão, né? Eles não usam bebida alcoólica, eles não fumam, então passaram a descontar mais na alimentação. Então, assim, eu atendo criança e adolescente, então tive muitos casos de compulsão alimentar em criança e adolescente. E muitas vezes as mulheres procuram um psiquiatra e falam assim, eu estou ansiosa. Ansiosa, o que você identifica de ansiedade? A compulsão alimentar. Então, hoje as pessoas relacionam muito a compulsão alimentar à ansiedade, né? Mas tem inúmeros fatores por trás dessa compulsão alimentar e desta ansiedade. Claro, né? Sem dúvida. E às vezes é isso, né? Descobrir também se é uma ansiedade, e criança a gente vê também bastante isso no consultório, é ansiedade ou é tédio?
por exemplo, Sim. né? Porque as crianças, é isso, assim, na verdade a gente precisa ir ensinando as crianças e os adultos também a discernirem o que eles estão sentindo. Porque às vezes a criança tirou o celular, a criança tá entediada, não tá tendo recompensa cerebral de dopamina, ela fala, pera, qual que é a segunda coisa gostosa que eu faço no meu dia? Comer. Né? Isso aí. Então ela vai buscando esse preencher do dia. Exatamente. Que legal. Meninas, o papo tá ótimo. Nós estamos encaminhando para o final. Sim. Queria que vocês, assim, de forma resumida, identificassem alguma coisa que a gente não falou para essas pessoas, ou assim, que dessem conselhos de como abordar para procurar o tratamento, como que vocês... porque é difícil, às vezes, a pessoa mesmo se reconhecer e procurar ajuda. Mas, para a gente terminar, assim, como é que deve se fazer para quem percebe isso, conversar com a pessoa para levar até o profissional adequado? Pode Olha, assim, eu como psiquiatra vejo o seguinte, há ainda muito preconceito em relação ao tratamento psiquiátrico, né? Então, quando é identificada uma compulsão alimentar, né? Quando a família identifica naquela pessoa convivente ali, né? Pode ser a criança, o adolescente ou até o companheiro, que há uma compulsão alimentar, primeiro o acolhimento, né? Perguntar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, se não é algo corriqueiro, né? Se não faz parte daquele ato da família, o acolhimento e oferecer ajuda, né? Porque justamente como saiu nas mídias, né, recentemente, as pessoas criticando muito quem tem a compulsão alimentar e não conseguem enxergar que isso é um problema, que as pessoas estão em sofrimento, assim como toda doença psiquiátrica, né? Então, assim, aceitar melhor que isso tem tratamento e procurar ajuda, oferecer ajuda, né? Vamos buscar ajuda, né? Vamos tentar fazer uma atividade física, né? Vamos procurar um nutricionista, está acontecendo alguma coisa errada, ou um psicólogo para você conversar e ver o que está acontecendo. Então, assim, para mim hoje, o principal a internet está aí, quando a pessoa tem compulsão alimentar, ela vai tentar procurar alguma coisa, né? Mas o primeiro passo aceite e busque ajuda. Legal. Sem dúvida. E eu acho assim que ter uma autopercepção pode ser uma coisa que vai te ajudar a procurar essa ajuda e esse acolhimento. Então, a doutora Graziela falou muito, né, se você vê isso em alguém perto de você, mas se você escutou essa conversa, ou se você escutou alguma coisa na mídia e te acendeu uma luz de, opa, tô fazendo isso no meu dia a dia, às vezes tô comendo de uma maneira um pouco mais, em maior volume, ou tô ficando muito triste depois que eu como. Eu acho que é importante, joga na internet, procura um profissional da saúde que seja especialista nisso, né? Vá atrás de pessoas que vão de fato te dar o acolhimento e o tratamento que você precisa, porque trabalhar e melhorar o relacionamento que você tem com a comida e sair de momentos de compulsão vai fazer uma vida que vale a pena. Legal. Muito obrigado, Grazi, Beatriz. Obrigada, doutor. Acho que vocês adoraram o nosso papo. Se gostaram, clique, dê um like, encaminhe para quem você gosta, encaminhe para alguém que você acha que pode ter o problema para discutir o assunto. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais e até a próxima.